ver se começa a transmissão. Aqui tá gravando. Aqui não deu sinal. Agora eu fiquei na dúvida se tá ou não gravando. Alguém pode entrar aí pela internet para confirmar? No YouTube? É, Você no tá falando? YouTube, por favor. Beleza. Geralmente, professor. Ah, é Aparece aqui. verdade. Geralmente Tá aparece transmitindo aí que sim, tá professor. Tá gravando. transmitindo? Ótimo. Sim. Então tá tranquilo. Gente, então, bom dia. Meu nome é Oscar, professor de matemática. Tô com a turma de matemática 1, eletrônica. E o objetivo dessa aula é falar sobre taxa média de uma função, né? Falar sobre a variação em relação ao domínio e à imagem. Só que a aula passada ficou alguns exercícios. Necessidade de correção de algum deles, quais foram aqui da página 58 e 63. Olha só. Eu acho que eu pedi esse 55, é um exercício que até vale a pena ser feito. Comentar ele pra gente dar sequência. Fuja o Acho que eu conteúdo. pedi uns 8 exercícios, professor. 8. Foi isso tudo? Não foi. Foi 3, 4, 7. Tá vendo? Não foi isso tudo, foi 7. 17. Tá, Pois 8 é, diferentes. Foi isso tudo não. Ah, De diferente não muda nada. muda. velho. Ainda bem que foi 7, porque se 8. Nossa, não daria conta de fazer, não. Nossa senhora, se fosse 8, hein, Miguel? Tá Nossa. bom, eu vou aprendendo. 8 é uma ofensa, 7 é uma honra. Ficou um para cada dia da semana. Ó, o gráfico abaixo representa uma função f de domínio contido nos reais, que está indo também para a imagem em reais, com o domínio indo do menos infinito ao 9 sobre 2. Então, olha lá o gráfico. Ele vem lá do lado esquerdo do menos infinito. Aqui ele vai aproximando do eixo x, mas pelo jeito ele nunca toca, ele aproxima do eixo x, chega num ponto máximo, que ela é contínua, decrescente e para no 4,5, né, 9 sobre 2, com bolinha aberta. Quer dizer que esse 9 sobre 2 não pertence ao domínio, ele está fora disso. Aí ele pega... Não, acho que eu não tô não. Melhor assim? Ou... A gente estava conversando aí e o que é importante ficou, né? Olha só. Melhorou agora, né? Então, ele vem lá do menos infinito, pega esse ponto aqui, né? Essa paralela aqui, que é constante, é uma parte do gráfico que não é crescente nem decrescente, é uma parte decrescente. Até esse 9 sobre 2 de bolinha aberta, quer dizer que ele não está incluído no intervalo. Aí ele pede para calcular os valores da f de menos 1, f de 0. Professor, como é que eu vou calcular a função se eu não tenho a equaçãozinha dela? Como é que eu vou fazer isso? Quem vai ser o f de menos 1? Você vai lá no x e localiza o menos 1. Menos 1. Tá por aqui sim, certo? Menos 1. E aí você projeta isso até o gráfico e reflete agora perpendicularmente que você subiu até o eixo y. Então o f de menos 1 vai chegar no y sendo 4. O f de 0, a mesma ideia. O 0 vai até o gráfico que passa aqui e o y, o f de 0 é 4 também. O f de menos 3. Menos 3 está aqui, projetou até o gráfico, refletiu no eixo y. Então, o f de menos 3 é 3 sobre 2. E por último, o f de 3. O f de 3 é aqui, ó. Esse 3 é o ponto onde o gráfico corta o eixo x, então ele é uma raiz, né? Se ele é uma raiz, quer dizer que a coordenada y dele, que já está sobre o gráfico, é 0. Então, letra A, feita. Eu vou só apagar o gráfico. B.
Os intervalos em que f é crescente. Ó, ela vai crescendo sempre aqui, ó. Ela nunca toca o eixo x, né, mas aproxima dele cada vez mais. Então ela vem crescendo do menos infinito. Aqui ela aumenta a sua taxa de crescimento até chegar nesse ponto. Perdão, pessoal. Eu tentei tampar o microfone aqui. Isso foi alto demais, Tempero perdão. ainda, professor? Oi? Tempero ainda Tô. aí? Eu sou escandaloso pra espirro, cara. Aí nesse período de pandemia é complicado, porque não dá pra disfarçar um espirro dessa altura com pum, né? Então é É. assumir que você espirrou. Então, Aí, é, vai. então vamos voltar aqui. Os valores em que f é crescente. Então ela vem lá do menos infinito até esse ponto. Então o intervalo, o infinito é sempre aberto. E o ponto aqui, o menos 2, ele ainda pertence a esse intervalo crescente. Então ele vai até o menos 2 fechado. B. Então, os intervalos que f é decrescente. Então ele vai começar aqui desse ponto, fechado no 3 sobre 2, e vai decrescer até o 9 sobre 2, só que o 9 sobre 2 é aberto, porque ele não pertence ao intervalo. O sinal de f. O sinal de f, ela vai vir lá do menos infinito, aberto, né? Porque menos infinito é o intervalo aberto. Aí ele vai até esse valor aqui, ó, até a raiz, até o 3, fechado, desculpa, aberto, né? Esse intervalo, todo esse intervalo aqui que eu estou considerando, ó, tá acima do eixo x, então ele é maior do que zero. Ele é positivo, tá? Então o sinal aqui é positivo. Agora, esse intervalo aqui, ó, do 3, aberto também, até o 9 sobre 2 também é aberto, ele é menor que zero, ele é negativo. Tá bom? Professor, e o 3? O sinal do 3, do elemento 3, ele é raiz, ele é igual a zero, raiz da função. Professor, como assim 3 é igual a zero? Não, quer dizer que o f de 3 é igual a zero. É isso que eu estou escrevendo, tá? Que eu coloquei aqui no intervalo. Estou escrevendo isso aqui, ó. Bom? O conjunto imagem de f. Imagem é todo o eixo y, né? Então os valores que estão associados ao eixo y, pega aqui do 4, né, positivo, e desce até o menos 7 sobre 2, só que bolinha aberta aqui, né? Bolinha aberta. Por quê? Porque o limite aqui é bolinha aberta, então ele aqui também vai ser. Então essa imagem, ela vai ser o intervalo do menos aberto, né? Perdão, aberto, do menos 7 sobre 2, do 3,5 até o 4 fechado, incluindo o 4. As raízes da função, raiz ou raízes, né? É só uma, né? E a raiz da função é o 3. Igual a 3, só isso. Bem tranquilo, uma questãozinha de analisar o gráfico, tá bom? Alguma outra? Posso dar sequência no conteúdo? O que vocês mandam? Professor, Professor, para mim, eu ainda não consegui ver a atividade, professor, porque mais uma vez deu BO essa semana. Tá certo. Olha, eu recomendo de coração tentar fazer as atividades antes do encontro. Essa questão, às vezes, do professor deixar, igual eu faço, deixar essa semana mais um dia você ter essa aula. Se você não fizer, se você ou a maioria não estiver se atrapalhando, não conseguir fazer atividade, não faz o sentido eu deixar esse tanto de tempo, porque a ideia é tirar dúvida, né? Porque eu sei que vocês têm várias disciplinas,
Aí vocês têm aula a manhã inteira. Se todos os professores marcar o plantão físico e vocês forem nesse plantão, vocês não têm mais vida. Vocês vão ficar só na frente da tela do computador fazendo essa ideia do plantão. Então eu tiro um pedaço da aula para fazer espécie desse plantão de dúvida, para resolver exercício. Então o que eu peço mesmo de coração é que tentem se organizar um pouco melhor em relação a isso, para quando chegar a próxima segunda-feira, a atividade está feita, porque aí você fala, professor, foi 3 exercícios que eu não consegui, foi esse, o resto foi de boa. Você vai ver que vai ser mais fácil para você acompanhar conteúdo, tá? Principalmente se for um aluno que tem uma certa dificuldade em exatas, tá? Agora, se for aluno que é bom em exatas, está tranquilo, pega rápido, aí cada um sabe o seu ritmo de aprendizagem. Diga, meu rei. Eu vou fazer 57, por favor? Claro. Aí, só antes disso, professor, eu entendo o lado do senhor também, eu vou tentar melhorar mesmo, porque Obrigado. semana passada eu até consegui me organizar, foi tipo assim, foi uns 3 dias antes que eu consegui terminar a atividade, mais mesmo porque Uhum. toda segunda-feira, professor, eu tenho curso à tarde, aí minha vontade mesmo era Fazer fazer, no sabe? dia, né? Isso. Entendi. Só que aí não tem como, aí eu fico tipo assim, por exemplo, Acumula e todo dia eu, tem, você vai fazendo e não sobra. eu faço as do dia, por exemplo, amanhã é de terça, aí eu faço as de terça, aí quando eu arrumo um tempinho, eu faço algumas que é tipo assim, que tá mais pro horário mesmo, sabe? Uhum. Aí acaba que o do senhor só vai adiando. Então vamos lá. Determina em cada caso o conjunto imagem das funções de domínio real cujos gráficos estão a seguir representados. Então determina em cada caso o conjunto imagem. Pessoal, das funções de domínio real. Então o domínio é todo real, quer dizer que o domínio é todo o eixo x. Sempre todo o eixo. E eu quero aqui só a imagem. A imagem são os valores do domínio que estão associados ao eixo y. Então, por exemplo, se você pegar um ponto aqui no domínio e projetar no gráfico, e do gráfico projetar perpendicularmente ao eixo x, então esse ponto aqui pertence ao domínio. Tá? Então, para qualquer ponto que você selecione em relação ao eixo x, projeta ao gráfico e projeta ao eixo y, esse cara aqui pertence ao domínio. Então, o domínio da função, ou os valores de y relacionados ao gráfico, são apenas do zero para cima. Então, aqui o intervalo é do zero até o mais infinito em relação à imagem. Na letra A. Na letra B, os valores que vão estar associados ao domínio, quando é uma parábola, vão ser esses abaixo aqui, ó. Qualquer valor aqui vai estar relacionado à imagem da nossa função, né? Quando eu pego isso aqui, é a ideia de você projetar para cá, né, em cima do eixo, e ter exatamente os valores contidos. Tá bom? Para cima aqui, você não vai ter nenhum ponto que você pega no gráfico, pega no eixo X, projeta no gráfico e vai refletir nessa parte vermelha. Nenhum ponto vai acontecer isso. Então aqui o contradomínio seria o conjunto, todo o eixo Y, mas a imagem só a parte de azul. Então essa imagem aqui, ela vai do 3. Eu vou ter que apagar aqui, porque eu não sei se é aberto ou fechado. É fechado, agora eu estou vendo. Que ele pega o ponto exato, então o domínio vai do 3 até o menos infinito, o infinito sempre aberto. Aqui o domínio. Qualquer ponto do eixo X que você pega, você vai tocar no gráfico. Aqui também. Qualquer ponto do eixo X vai tocar no gráfico. Às vezes muito embaixo, né? Mas vai tocar no gráfico. Agora aqui, qualquer ponto que você pega do eixo X nessa letra B, qualquer ponto do eixo X você pega na letra B, você vai tocar sempre nessa reta. Então, a imagem aqui não é um conjunto, ela é um número. É só o número 4 que é a imagem. Todos os elementos de x estão levando na mesma imagem. Tá?
Aqui todos os elementos de x estavam levando em uma imagem contida nesse intervalo. E de cá, olha só, esse gráfico, quando ele faz desse jeito, que ele aproxima, mas não toca, e nem ou não cruza ou não toca o eixo, quer dizer que ele é uma assíntona, que ele vai aproximando, mas sem nunca tocar, cada vez mais próximo, mas não chega a encostar. Então aqui o nosso conjunto imagem são todos esses valores do y associados aqui. Professor, o senhor falou que o zero não entra porque ele não toca. Não toca, por isso que a gente vai usar o intervalo aberto. Quer dizer que o zero não pertence a esse intervalo, mas logo após ele já pertence. E aí ele pega do zero aberto e vai até o menos infinito também aberto. Então esse é o intervalo da imagem. Ok? Professor, rapidinho, antes do senhor começar o conteúdo, eu queria que o senhor fizesse 52, porque eu fiquei com muita dúvida nela. Por favor. Ótimo. 2. Senhor, só confirmando mais uma vez, o seu plantão é na quinta-feira, que dia? Que horas? Aí, o que acontece? Você manda uma mensagem aqui no chat, porque eu tenho à disposição das 2 horas da tarde até as 5h30, mais ou menos, eu fico à disposição do plantão. Então você me manda mensagem falando o horário que você quer o plantão. Se ninguém tiver marcado naquele horário, eu falo tranquilo. Se já tiver, eu te falo os horários que estão disponíveis. Por enquanto, essa semana não tem horário nenhum marcado no plantão de quinta, tá? E Tá bom, como eu sou professor, eu não sei se eu comentei com vocês, no período vespertino eu sou professor da rede estadual. E esse mês de julho é férias. Então não estou trabalhando à tarde. Se precisar de alguma ajuda, tá aí o meu WhatsApp na tela, pode me mandar mensagem no período vespertino, que eu ajudo com o maior prazer, tá bom? Independente do dia da semana. Aí quando voltar agosto, aí a gente tem que fixar só na quinta de novo, tá bom? Professor, Oi. sei lá, eu tô vontade de dizer isso que, por exemplo, nas 7 horas da manhã é mais difícil você entrar na aula e quando tá chegando perto das 8 é mais tranquilo você entender o que você fala. Não só a sua matéria, todos os professores, assim. Articulação, né? Você sabe o que pode ser? Porque a casa onde eu tô, no caso onde eu moro, todo mundo tá dormindo ainda, né? Então, às vezes pode ser por isso que a gente fala mais baixo aqui ou fala alguma coisa nesse sentido. À medida que o pessoal vai movimentando a casa, parece que eu vou tendo mais liberdade para conversar também, não sei. Não é só isso, não, professor. Assim, parece que a gente entende melhor quando tá mais de manhã, assim, parece que a gente não consegue entender direito o que você tá falando. Você sabe, quando você ia para aula presencial, até você entrar na sala de aula e o professor começar, você já andou de ônibus, ou já andou de carro, já encontrou um monte de amigos, já conversou, o andar já estimulou. Aqui às vezes a gente mal sai da cama, já pega o celular e já começa a aula. Então você ainda está naquele processo, às vezes, de acordar. Tem gente que ainda vai no banheiro com o celular, deixa lá tudo fechado, vai no banheiro, escova o dente e tudo, e tá ali ouvindo a aula. Então, aí ela acaba de arrumar, ele tá tomando o café da manhã e a aula tá rolando. Aí quando começa a segunda aula, ele já terminou de se preparar, aí sim a coisa flui. Mas é questão de adaptar, não Pode ser isso também, professor. Não questão tinha de pegado adaptar. pensado. Eu acho que eles deveriam passar as 2 primeiras aulas, professor, para serem mais as últimas, porque, igual o Johnny tá falando aí, matemática no primeiro horário é doido, professor. Logo na segunda, né? Mas eu acho que não é E assim. física na O segunda processo também não que você- ajuda muito, não. Entendi. Hoje é o dia Acho da que o exata. processo que você falou, professor. Esse É, negócio de você acordar, de você. despertar o corpo e tudo Por mais. exemplo, quando eu tô na aula, eu não saio pra fazer nada, mas assim, Uhum. E mesmo aqui é diferente. até se acordar. Quando eu ia na aula presencial, você caminhava até a escola, pegava, acordava. Uhum. Daí Conversava agora com você. pessoas, né? É, Via o sol, né? Pegar um pouquinho da energia solar é importante.
Ah, mas aqui em casa não, você levanta, você vira as costas, você tá na frente do computador já, É, você tem que olhar lá. é nesse estilo. Gente, 52 para a gente poder falar da aula de hoje. Ah, quais dos gráficos seguintes não representam função de domínio igual aos reais? Explique. Então eu quero um domínio que não seja reais, que não represente os reais. Os reais seria todo o eixo. Então eu quero gráficos onde não vai estar todo o eixo no domínio. Por exemplo, para qualquer valor aqui do eixo x, que você pega um ponto, você consegue perpendicularmente tocar no gráfico. Então, qualquer ponto aqui do eixo x pertence ao domínio. A mesma ideia, qualquer ponto no eixo x, quando você projeta perpendicularmente ao eixo x ou paralelo ao eixo y, você toca o gráfico, então aqui o domínio é os reais. Domínio é os reais. Tá bom? Agora aqui, professor, se eu pego para cá, eu sei que vai encostar. E se eu pegar para cá, será que encosta? Encosta porque esse gráfico ele vai abrindo sempre. Então ele sempre vai tocar o gráfico. Então aqui também o domínio é os reais. Aqui, se eu pego um ponto aqui, perpendicularmente ou paralelo ao eixo y, eu nunca vou tocar o gráfico da função. Ele vai ser paralelo, retas paralelas não se encontram. Então quer dizer aqui que o domínio não é os reais. O domínio é diferente dos... desculpa, diferente aqui, né? Domínio da função é diferente dos reais. Por quê? Porque existe ponto no eixo x que não estão associados ao gráfico. Você pode usar essa mesma explicação para todos que o domínio forem diferentes, tá bom? Aqui é a mesma ideia. Se você pegar um ponto do lado de cá no eixo x, você fizer retas paralelas ao eixo y, você nunca vai tocar o gráfico. Professor, de cá toca? Claro, de cá toca. Então o nosso domínio é a parte que toca. O domínio é esse aqui. Então ele vai do zero ao menos infinito. Só que os reais não é só os reais negativos que ele quer. Ele deixou aqui claro que é todos os reais, todo o eixo x. Então se existe algum que não dá certo, quer dizer que o domínio nessa aqui também é diferente dos reais. Olha H. A parábola eu sei que ela cresce infinitamente. Então para cá, qualquer ponto que eu selecionar no eixo x vai tocar o gráfico. Beleza. Para cá também, para cá tem que tocar. E o 2, professor? O 2 pertence à função? Pertence, mas ele começa lá em cima. Ó. Então o f aqui de 2, ele é 3, né? Ele está lá nesse ponto. A função aplicada no 2, ele está lá no 3. Então a função aqui também é contínua. Então ela vem aqui do 2, saltou para cá e vai. Então todo o eixo x aqui, o domínio aqui da função é os reais. Tá bom? É os reais. A função ela não é contínua. Ela tem um salto, mas o gráfico do domínio ele é contínuo. No domínio ele não tem nenhum salto. É isso que eu queria falar. Eu acho que eu falei a função e é o domínio que é contínuo. Aqui, domínio da função. Deixa eu ver ali se ele está falando que tem que ser função. Quais os gráficos seguintes não representam a função de domínio igual aos reais? Aqui não está representando muito bem a ideia de uma função, não. Porque você tem um elemento associado a 2. Isso aqui em si não é função. Não é função. Aí fica complicado você associar uma coisa e outra, né? Se o domínio da função os reais, se a coisa não é função. Por que que não é função? Porque se você pensar aqui no conjunto A e no conjunto B, o x pertencente ao A, né, e o y pertencente ao B, se você pegar aqui o elemento menos 3,
o elemento menos 3, ele está sendo associado ao elemento mais 1 e ele está sendo associado ao elemento menos 1, né? E isso aqui foi quando eu comentei lá com vocês, que era a ideia do conjunto de mulher e homem, para ajudar a lembrar. Uma mulher não pode estar associada a dois homens, né? Ou o conjunto imagem não pode ter dois elementos distintos de cá. Então isso não é função. Se isso não é função, é meio complicado a gente falar de domínio de função sem ser função. Então aqui simplesmente escreva não é função. Aqui, se um desses aqui fosse bolinha aberta, porque, professor, qual foi a diferença desse para o anterior? Deixa eu dar uma desbugada aqui. Desse para o anterior, que foi lá do menos 2. Quer dizer que esse aqui é bolinha aberta. Quer dizer que o 2 não está pertencendo à função. O que está nesse ponto aqui ele não está pertencendo, ele está pertencendo aqui. Então ele exclui um e inclui o outro. Então tem só um incluso, né? Aqui não. Aqui os dois é bolinha cheia. Então gerou essa não função. E aqui, quando a gente fala domínios reais, ele tá reais para cá, e nesse meio termo você não tem ninguém nos reais que vai associar ao gráfico, né? Que o gráfico não está vermelho aqui, então quer dizer que essa parte aqui não é pertencente. Então o domínio da função aqui é diferente dos reais nessa letra E, tá bom? Aí fechou? Taxa média de variação de uma função. Seja R em reais, né, uma função do domínio em reais, na imagem em reais, a função definida por f de x igual a x², cujo gráfico está abaixo representado. Vamos analisar de que maneira, em um determinado intervalo, os valores da imagem, isto é, da variável y, então imagem, então valores da imagem, então eu vou analisar intervalo dos valores da imagem, vão variar à medida que variam os valores do domínio. Então eu vou associar um intervalo da imagem e um intervalo do domínio, isto é, variável x. Em outras palavras, à medida que x varia de x1 até x2, analisaremos como se dá a variação das imagens de f1, f de x1 a f de x2. Por exemplo, olha só, esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, esse aqui é o x3, esse aqui é o x4. Hipoteticamente mostrando. Então, o x1 aplicado no gráfico, ele vai chegar no 1. Então, esse aqui é o f de x1 é 1. Aqui, o f de x2 é 4. No 3, o f de x3 é 9. E o último, o f de x4 é 16. Então, à medida que esse intervalo aqui, o que nós vamos associar? Nós vamos associar a esse intervalo, por exemplo, do x1 que ele falou ao x2, né? Esse intervalo com esse intervalo. Nós vamos fazer essa associação, tá? Vem para cá. Acompanhe a tabela seguinte construída, considerando inicialmente os intervalos em que f é crescente, isto é, x é maior do que zero. Então, fizemos aqui naquela função. Acho que eu poderia trazer a tela para cá ou levar para lá. Então, o f de x1, ele considerou começando no 0, né? Eu considerei aqui no 1, por isso que eu falei hipotético. Então, o f de x0 e o x1, desculpa, x1 e x2. O x1 sendo 0
e o x2 sendo 1. Então vamos pegar essa variação. Vamos pegar a variação, que é essa subtração, x2 menos x1. 1 menos 0 deu 1. Agora, quanto que é o f, né, do x1? O x1 é 0, então o f dele é 0. Agora o f de x2 nesse ponto, do 1 foi até o 1. Vocês estão entendendo? Ó, deixa eu melhorar. Deixa eu melhorar aqui assim, ó. Às vezes pode ficar mais claro para visualizar. Esse aqui ele chamou x1, x2, x3, x4, x5, uma unidade a mais. Esse 0 aqui é o f do x1. Esse 4 é o f do x2, vale 4. O f do x3 vale 9, tá? E aqui é o f x1, x2, x3, x4. x1, x2, x3, x4, x5. Ah, não, eu pulei um aqui, por isso que eu tô vendo que deu o mesmo resultado, perdão. É porque tá pequenininho aqui. Deixa eu ampliar um pouco mais que facilita. Tem um 1 aqui pertinho, tá vendo? Então, o f do x2, olha lá, o x2 toca no gráfico e chega na imagem 1. Então, aqui é o f de x2, tem a imagem 1. O x3 é o elemento 2. Então, o f do x3 é o 4. O 3 ele vai lá no 9, né, que é o x4. Então, o f do x4 é o 9. E aqui o f do x5, o 16 lá em cima, tá? Então, aqui no gráfico. Então, eu peguei esses valores. Eu peguei essa variação aqui, ó. A variação que eu estou pegando vai ser a azul e depois a verde. Então, pegamos essa variação. E aí, ele fez essa subtração da variação. 1 menos 0, que deu 1. Só isso. Agora, ele pegou a outra variação. O outro intervalo. Ó, do x2, o x1 sendo 1 e o x2 sendo 1. Então, ele pegou do 1 ao 2. Então, ele pegou esse intervalo aqui do 1 ao 2. Essa variação aqui dá uma unidade. Tá aqui uma unidade, que é 2 menos 1, que deu uma unidade. E agora, ele vai pegar a variação disso aqui para cá. Essa variação aqui de verde. Essa variação de verde vai ficar o 4 menos 1, que dá 3 de cá. No gráfico, um pouco melhor. Eu vou limpar para facilitar. Vamos pegar um intervalo no domínio. Por exemplo, pega esse intervalo aqui no domínio. Ele está indo da onde até onde? Do 2 até o 3. Qual é o intervalo no domínio associado à imagem? O intervalo do 4 até o 9. É isso que nós estamos falando. Do 4 até o 9. Então, quando a gente pega aqui que ele fez mais um, ó, o domínio variando do 2 ao 3, o x1, 2 e o x2 sendo 3, variando do 2 ao 3 no domínio, então essa variação no domínio aqui de vermelho deu uma unidade. Então, essa variação deu uma unidade, que é o 3 menos 2. Agora, essa variação na imagem deu 5 unidades. É isso que eu estou associando aqui. Tá bom? Beleza. Nos itens 1, 2, 3 e 4, à medida que x aumenta uma unidade, né, o x sempre foi aumentando em uma unidade, os valores de y aumentaram 1, 3, 5 e 7 unidades, respectivamente. Observe o sinal positivo do ΔY, né, todos eles positivos aqui. Podemos perceber que o ritmo de variação de y em relação à variação de x difere de acordo com os pontos. Então, essa variação, elas diferem em relação aos pontos considerados.
Considerando agora os intervalos em que a função é crescente, maior do que... Desculpa, a função decrescente, menor que zero. Montamos a tabela. Agora, ele fez a mesma tabela do lado de cá, aqui, ó, do lado esquerdo. Então, se ele pegar esse intervalo aqui, ó, do menos 1 ao menos 2, ele vai gerar o intervalo de cá, do 4 ao 1. Então, vamos ver o que acontece? Olha só. Então, ele pegou do menos 2, né, ao menos 1. Deixa eu ver aqui se dá para ver o gráfico daqui. Não. Ó, do menos 2 ao menos 1. Essa variação deu 1. Como assim, professor? Menos 2, né? Desculpa. x1 igual a 2 e x2 igual a menos 1. A variação do x é o maior menos o menor. Então, essa variação aqui é o menos 1 menos o menos 2. Então, essa variação é menos 1 mais 2, que dá igual a 1. Por isso que ele colocou essa variação aqui. A variação 1 vai ser positiva para todos, tá? No caso específico, é esse aqui que nós estamos fazendo, nessa linha aqui, tá? Agora, a variação lá do y acontece o seguinte: a gente não pega o maior menos o menor. A variação do y agora vai ser o 4 menos esse 1. Essa variação. E essa variação agora vai ser negativa. Como assim, professor? Olha só. O f de x1 é 4. O f do x2 é 1. Então, você vai fazer x2 menos x1. Então, você vai fazer 1 menos 4. 1 menos 4 dá menos 3. Tá? E isso para todos em questão da variação. Vamos concluir alguma coisa já já, tá? É só para entender como se faz, seleciona esses valores da variação. Seja f, aqui ele só falou isso. Seja f uma função definida por y igual a f de x, né? Sejam x1 e x2 dois valores do domínio de f, de x1 diferente do x2, você não pode pegar o mesmo valor, né? Senão... cujas imagens são respectivamente f de x1 e f de x2, o quociente recebe o nome de taxa média de variação da função f para x variando de x1 até x2. Então, o quociente dessa divisão é a taxa média de variação de uma função. Vamos retornar à função f de x igual a x ao quadrado apresentada na página anterior e calcular a taxa média de variação de f para f variando de 0 a 1. Então, beleza. Olha só. Estou aqui na página. Eu quero calcular isso aqui. Esse aqui é o x1, esse aqui é o x2. Então, quando você aplica lá a variação, nós temos aqui em cima, nós estamos no caso nesse item 1 aqui, pegando esse resultado, que é a variação, o delta y, dividindo pelo delta x. Então, é 1 dividido por 1. A taxa média de variação foi 1. Só que no item B aqui, a taxa média de variação mudou, porque pegou 3, né? Ele usou esse? Não, de 2 a 3, ele usou o de baixo, perdão. Às vezes ele faz todos, às vezes ele não faz. É Ctrl, apertando o botão errado. Ele está no item 3 aqui, ó. Eu sei que está pequenininho para vocês enxergarem. Então ele vai pegar essa variação desse menos esse. Menos não, dividido por esse, né? E ele fez para todos. Ele pegou o delta y e dividiu pelo delta x e foi achando as taxas médias de variação. Tá bom? É assim que se calcula uma taxa média de variação. Vamos entender o que ela resolve. Aqui observa a taxa média de variação, calculando os itens C e D, coincide como mostra o valor anterior. A taxa média de variação depende dos pontos x1 e y1 e x1 e y2 tomados. Note que
De modo, o que eu quero comentar aqui com vocês? Que depende da sequência que você vai pegar os pontos, tá? Se você está pegando x1 ou x2, você vai ter que manter a ordem, igual aqui, ó, do gráfico que eu tinha falado, ó. Você pegou a x1 e x2. Isso é diferente de x1, x2. A taxa de variação, dependendo da ordem que você utiliza, vai definir o sinal do y se é positivo ou negativo, tá? Isso dá uma pequena divergência. Sempre. Olha o meu celular doido conversando comigo. Professor, tá muito vago. Faz exemplo para nós. Vai ajudar bastante um exemplo numérico. Veja esse exemplo 21. Gente, para que essa taxa de variação média? Isso aqui é introdução para limite, tá? Para a gente poder analisar uma função contínua, para poder integrar, derivar uma função. Não vou entrar nesses pontos agora com vocês, mas taxa média está relacionada a isso. Então, seja uma função definida por f de x igual a 2x mais 3, cujo gráfico está representado ao lado. Bonitinho o gráfico. Vamos calcular a taxa média de variação de f para x variando. Observe, aqui eu tenho uma reta. A tendência da reta é que essa taxa média de variação seja constante. Como assim, professor? Pega domínio, pega esse intervalo aqui, ó, 2 para 3. Qual que é a imagem? Não é isso? Associado? Então, se esse aqui, por exemplo, é o x1, esse cara é o x2, então esse aqui é o f de x1 e esse aqui é o f de x2. O que a gente está falando é o seguinte, você vai pegar o delta x, que é o x2 menos o x1, isso aqui vai dar 3 menos 2, que dá 1. E você vai pegar o delta de y, que é o f de x2 menos o f de x1. Então, o f de x2 é 9, menos o f de x1 é 7, isso deu 2. Então, a taxa média de variação é justamente isso. É o delta y dividido pelo delta x. Então, essa taxa média de variação é 2 dividido por 1, que é 2. Então, a taxa média desse intervalo analisado é 2. Só que como a função é reta, para qualquer caso que você pegue aqui, para quaisquer outros dois pontos, essa taxa média de variação vai ser a mesma. Tá? Então, se você pegar aqui do menos 2 até o 0, esses dois pontos. Então, esse aqui vai ser o seu x1 igual a menos 2 e o x2 sendo 0. Você pegou associado aqui. Então, quem vai ser esses valores associados no gráfico? Ele vai ser, no gráfico está aqui, então o menos 2 começa daqui e o 0 vai até o 3. Então, ele vai nesse intervalo. Então, observe que no x aqui, o x, a variação no x foi de 2 unidades, porque ele está indo do 0 até o 2. A variação no y, só de olhar para o gráfico, ele está indo do 3 até o menos 1. Então, essa variação tem 4 unidades. Se você fizer delta y dividido por delta x, que é a taxa média de variação, vai ser 4 dividido por 2, que vai dar 2. A mesma taxa de variação que a gente viu anteriormente. Então, para quaisquer intervalos que você pega aqui, ó, que ele usou diferente dos meus selecionados, deu tudo 2. Observe nesse exemplo que o valor encontrado para a taxa média de variação de uma função f é o mesmo, independente dos pontos x1, y1, x2 e y2 considerados. No capítulo seguinte, veremos que se trata de uma propriedade particular das funções polinomiais do primeiro grau. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Se o gráfico é uma reta, ela é uma função polinomial do primeiro grau, ou chamada de função afim. Próximo item aqui. Professor, Oi. então essa taxa de variação média, ela só se aplica a esse gráfico aí, contínuo? Não. Ela aplica a qualquer gráfico.
Só porque você não vai analisar o gráfico inteiro, você vai analisar intervalos a intervalos. Então você vai pegar um gráfico infinito e vai fragmentar ele em intervalos que você quer e vai associar só nesses intervalos. Então uma função, às vezes, ela não precisa ser derivável em todos os pontos. Ela pode ser derivável apenas em um intervalo É tipo dela. assim, né, professor? Por exemplo, se a gente pegar um ano inteiro, a gente quer só junho a julho. Exatamente, a gente gráfico pegou inteiro. esse intervalo. Agora, esse intervalo de 2 meses selecionado, a gente conseguiu estudar 30 páginas do livro. Será que o outro intervalo de 2 meses a gente também vai conseguir estudar 30 páginas do livro? Por exemplo? Então, assim, se todas forem intervalos de 2 meses, de 2 em 2 meses, der 30 páginas, quer dizer que a gente está falando de uma função polinomial do primeiro grau, uma reta. Agora, se teve um mês que a gente estudou 20 páginas, aliás, teve 2 meses, né, um intervalo de 2 meses, nós estudamos 20 páginas, teve outro intervalo de 20 meses, nós estudamos 50 páginas, aí eu estou analisando por intervalos, eu não posso dar um comportamento global para a função. Em cada intervalo eu tenho uma interpretação, eu não tenho uma interpretação única para ela. Tá? Agora, o que eu posso fazer, como o meu domínio, nesse caso do ano letivo, ele é limitado de janeiro a dezembro, aí eu consigo também pegar o intervalo de janeiro a dezembro e ver quantas páginas no total a gente estudou. Mas se ele vem lá do menos infinito e vai lá para o mais infinito, a gente limita para ter essa análise de algo focado a ser estudado. Vamos ver se esse gráfico aqui ajuda a melhorar um pouquinho mais. A função ao lado mostra a evolução da população mundial no decorrer do tempo, sua projeção para o fim do século até o ano de 2100. Falando em população mundial, eu fiquei curioso, eu vou tentar levantar isso depois. Eu vou tentar ver ver se eu encontro, não sei se teve pesquisa ou não, ver a população mundial de 2019 e a população mundial de 2020. Mesmo saber se ela continuou crescendo ou se ela diminuiu devido no à gráfico aí não pandemia, mostra né? Não, aqui o gráfico Covid, né? não, aqui é 2011, é gráfico antigo, né? É de 1800 a 2011. Vou dar uma olhada nisso, porque foram tantas mortes no mundo, será que isso... Porque o mundo tem tanta gente também, tanta gente nascendo, se isso impactou no crescimento populacional ou não. Acho que sim, acho que foi proporcional. O que eu quero ver é que, por exemplo, se esses intervalos aqui, observe, tá vendo que tem um intervalo de crescimento? Se a taxa de crescimento, se essa variação média se manteve proporcional, ou se ela cresceu, olha aqui, que ele está com um crescimento mais inclinado e um crescimento menos inclinado. Então quer dizer que nesse trecho aqui, a população cresceu mais devagar, né? E Ixi, aqui tá para 2100 no gráfico. 2024, 2100, 2011, 7 bilhões. Né? Essa era a projeção. Então, vamos lá. Vamos calcular inicialmente a taxa média de variação da população em Acho que pessoas... 2024 não vai ter esse tanto de gente, não. 2024? É. A gente já tá beirando isso aí, cara. Eu tava achando que vai ter até mais. Pela Mano, a tendência é ser estimativa que mais. fizeram, eles não estavam calculando a pandemia, né, professor? Não, mas a pandemia em relação à população global, digamos que nem 1% da população global perdeu a vida. Né? Então, Sim. Mesmo que 1% da população Podia ser mais, global. menos pessoa, menos... Não. Vamos falar isso não. Não, tudo bem, tudo bem. Não, desculpa, eu falo que poderia ser mais do colega, né? Não vamos falar isso não, porque é complicado. A gente não pode tratar a pessoa só como números. Podia ser um pouquinho mais chinês. Vamos calcular inicialmente a taxa média de variação da população do ano. Então eu quero de 1800 a 2011. Então eu quero de 1800 a 2011, até aqui. Eu não quero analisar todo o gráfico. Então o intervalo a ser trabalhado é esse. E esse é o intervalo. Tá bom, Andrei? Aqui não.
que está fora. Então o intervalo é esse. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a variação, a taxa média de variação é o ΔY dividido pelo ΔX. Qual é a variação aqui no ΔY? Porque esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X. Não é isso? Então essa variação do eixo X foi de 7 bilhões, olha lá, vou nem colocar aqui, 7 bilhões, menos essa população aqui que é de 1 bilhão, menos 1 bilhão, sobre a variação do ano, 2011, menos 1.800. Então aqui deu 6 bilhões, né? Vou colocar um Bzinho aqui antes, 6 bilhões sobre essa variação que é 210 anos. 211 anos. Perdão. Então, quando faz a divisão, deu aproximadamente 28,44 bilhões. Então, essa é a taxa média de variação. Oi. Sabe que essa apresentação de gráfico que a gente tá fazendo parece? Repete. Sabe que essa análise de gráfico que a gente tá fazendo parece? Parece muito com o movimento uniforme da física. Sim, a gente está pegando essa taxa de variação aqui, que tem períodos que ela cresce menos, tem períodos que ela cresce mais, e a gente está considerando ela uniformemente aqui, ó. Ela está crescendo 28,4 milhões por ano, então ela teria um crescimento constante, anual, disso aqui. Só que tem períodos que ela cresce mais e tem períodos que ela cresce menos. É bem isso aí. Se você olhar como o crescimento do movimento uniforme é muito simples de entender. E aí, o que a gente vai ter a próxima aula, então, professor? A próxima aula é função afim. Aí já sabe. Afim. Esse aqui é a introdução à função. A gente já vai falar de função do primeiro grau. Fazer gráfico através da função. Pega esse f de A, f de B. Estudar um pouco mais direcionado a montar a função ou estudo de uma função do primeiro grau. Então, sem tarefa hoje, professor? Tem. Não, sem não. Hoje tem. Tá? Então aqui ele vai falar um pouquinho mais de taxa média e aí vai pegar essas sequências de exercícios. Em cada caso, calcule a taxa média de variação de uma função afim representada na variação. Então, esse aqui pegou poucos exercícios, tá? Eu vou deixar essa sequência aqui para vocês, incluindo o desafio. 1, 2, 3, 4, 5, que eu falei que era o padrão. Isso aqui é alguma parte de aplicação. Deixa eu abrir aqui a aplicação. Ele falando de velocidade escalar, tá vendo? Justamente o que a gente estava comentando, que você comentou, tá? Velocidade escalar média, velocidade média, que é bem relacionado com isso que nós estamos estudando. Então, os exercícios. Já deu 8h30 já. 59, 60, 61 e 62. Mais o desafio. Tá bom? E aí a gente fecha esse capítulo. Aí semana que vem a gente começa com um capítulo novo. Por isso, mais um motivo que eu não quero deixar a aula do dia 19 para vocês como aula gravada. Eu quero começar o capítulo com vocês e aí a aula do dia 26 eu deixo ela à disposição, tá? Gente, com isso a gente fecha a nossa aulita. Professor, qual que é a página? Página 67. Obrigado. Página 67. Tá bom? Então vai lá, gente. Boa semana para vocês, bons estudos. Qualquer coisa eu estou à disposição. Todo mundo tem o meu WhatsApp aí, tá? Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais, Falou, professor. Falou. Até mais, professor. Obrigado aí, professor. Eu agradeço. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Falou. Falou, boa semana. Tchau, tchau. Também.